A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra e Célia Godoy. Olá, amigos, estamos aqui no 2022, programas gravados sim, porque houve uma necessidade, de estarmos em casa nesse início do ano, mas nem por isso deixam de ser assuntos novos, inéditos ou informações que vocês precisam ter do que vai pelo movimento espírita. E nós vamos hoje conversar com alguém que já é muito conhecido de vocês, mas todas as vezes que nós conversamos, sempre é uma informação nova, um assunto tratado de forma nova, para que vocês fiquem antenados com as coisas que acontecem no nosso movimento. A arte teve uma importância fundamental nesses quase 2 anos, em que estivemos aí às voltas, na luta pela sobrevivência da humanidade, na luta pela nossa saúde, e que inicialmente parecia que estávamos todos apartados uns dos outros e incomunicáveis, mas a verdade foi bem outra. Nunca nos falamos tanto diariamente por mensagens, por telefonemas, por WhatsApps. Nunca se teve tantas pessoas participando de grupos de estudos. Havia grupos de estudos que tinham 20 pessoas no início de 2020 e que hoje continuam funcionando de forma online com 150, 200 pessoas, todo mundo estudando, todo mundo participando, e não foi diferente, com uma forma peculiar, interessante e muito eficaz de se falar e divulgar a doutrina espírita, que é a arte. As lives deram conta aí de nos fazer matar as saudades dos cantores, dos artistas que fazem o nosso deleite com relação às informações doutrinárias. Os podcasts, a mesma coisa, porque você pode a qualquer momento ouvir de novo aquilo que foi falado há um tempo e que é uma forma muito interessante e leve de se falar de postulados doutrinários. E aí, aqueles que acompanham o programa Movimento Espírita em Foco se recordam que em abril ou maio de 2020, não tenho certeza qual foi um dos 2 meses, nós conversamos com alguém muito conhecido, com um artista mais do que esforçado, um pesquisador, professor, que há muitos anos está aí na trilha de levar a arte espírita em forma de teatro para a nossa informação e para o nosso deleite. Estamos falando de Kaique Assunção, ator e diretor da Companhia Teatral Mensageiros, que há muitos anos, eu fico falando assim, Kaique, mas não fica triste não, que quando a gente fala de anos, a gente também está se incluindo que os anos passam para nós. E eu me lembro da primeira vez em que eu assisti uma peça sua e fiquei encantada. Só para lembrar, talvez alguém que esteja nos ouvindo, lembre-se disso, você lá no espaço DCE da UF. 2005, né? 2005. Olha, você ainda é mais malvado do que eu, que você ainda está dizendo o ano. 2005, e eu me recordo da surpresa em que você ali apresentou peças originais, ou pelo menos cópias fiéis de peças da época da indumentária daqueles personagens. Da Roma Antiga. Isso, perfume. Nunca vou esquecer do perfume em que você passou com um vidrinho distribuindo para a gente aspirar na plateia, e ali nós estávamos vendo não só um ator apresentando um tema, mas nós estávamos vendo um pesquisador que nos levou a um passeio pela Roma Antiga, e com certeza ali estava começando a ser escrita uma página diferente da arte espírita. E por isso eu te parabenizo, eu tenho certeza que as pessoas que acompanham a Companhia Mensageiros também parabenizam você, porque dali para frente foram só coisas boas, coisas maravilhosas que aconteceram pelas suas mãos, pelos seus talentos e pelos talentos daquelas pessoas que fazem parte da sua companhia. Em 2020, voltando a falar do mês de abril ou de maio, nós conversamos, de forma também distanciada, estava no auge da pandemia, começando a nossa descoberta do que era aquilo que estava assolando o planeta, e nós conversamos sobre a montagem da peça Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho.
E claro que todos ficaram encantados pelas novidades que você trouxe com relação a essa peça, que foram interessantíssimas, coisas novas para fazer um teatro novo, vibrante, diferente. Mas a gente passou 2020 todinho esperando a peça ir para algum teatro para que nós pudéssemos assistir, e isso só acabou acontecendo em 2021. Então vamos recordar aí para os nossos ouvintes o que tinha de novidades nessa peça do nosso querido Humberto de Campos, pela pena de Chico Xavier. Então, né, a gente tem que voltar um pouco antes da pandemia, que já estava estourando no mundo, né, e ninguém imaginava que fosse atingir dessa maneira o Brasil e tal. E aí a gente ia fazer Bezerra de Menezes, ia continuar Bezerra de Menezes, que a gente chegou a reestrear no Teatro Animal com muito sucesso, início de 2020, e também Renúncia, que a gente chegou a fazer. Chegamos a fazer em Juiz de Fora, tivemos 500 pessoas. 2020, Cláudia, prometia ser um ano muito bom para a arte espírita. Sabe, a gente estava com a agenda bem lotada, e aí veio a pandemia e, claro, tudo foi desmarcado e ainda não voltou ao normal, como todos sabemos. E aí, eu já percebi desde o início, até como historiador, que aquele papo de que isso é só questão de um mês, isso não tinha sentido. Uma pandemia, ou seja, algo que atinge o mundo dessa maneira, não passa em um mês. E aí eu percebi que a gente precisa... Aí sim, nesse ínterim, já abril, maio de 2020, eu comecei a ter conversas, né, com outros colegas artistas, e nos Estados Unidos e na Europa já estavam retornando, e o barato do momento era monólogos, né, porque você não tinha como colocar muita gente em cena por questões óbvias e financeiras e tal, porque o público não estava comparecendo, estava muito controlado. E eu percebi que se eu não fizesse algo, a companhia ia parar as apresentações e não teria feito nada até agora. Né? Porque Bezerra são 10 pessoas, chegou a ter 13, 14 em cena, é loucura. Seria loucura um ano atrás, né? E aí eu comecei a pensar em algo que as pessoas já me sugeriam desde Bezerra de Menezes, que é exatamente um espetáculo solo, assim, um monólogo, ou algo que eu fizesse sozinho. E aí eu fiz um primeiro teste para familiares, isso em 2020, no início, foi maio de 2020, por aí. Porque aí entra uma coisa interessante. Eu já tinha pensado a peça Brasil, Coração do Mundo como musical. E pouco antes da pandemia, quer dizer, final de 2019, eu finalizo o texto, que foi muito rápido. Esse texto foi escrito em 3, 4 dias, algo assim. E aí, Cláudia, eu envio a FEB, sabe, me deu assim uma intuição, envia a FEB para a FEB autorizar. E de fato, eu obtenho essa autorização em dezembro de 2019, mas era uma peça que, para o futuro, ia ficar, acho que agora que a gente talvez estivesse pegando para fazer. E aí, quando vem a pandemia, não tem como fazer Bezerra, não tem como fazer Renúncia, não tem como fazer há 2000 anos, né? Mas espera aí, Brasil, Coração do Mundo é um livro narrativo pelo Humberto de Campos. E aí eu fiz essa primeira apresentação para familiares, mas ficou parecendo que eu estava dando uma aula de história, e não é o objetivo, né? É uma peça que, por mais que conte a história do Brasil, é algo mais artístico do que pedagógico. E aí eu tive a ideia de... Eu sempre curti tecnologia, sempre coloquei a tecnologia nas minhas peças, né, dentro do que o dinheiro permite, né? E aí eu tive a ideia de fazer em hologramas. O que vem assim? Isso é uma peça, no final das contas é uma peça teatral. Isso já teve até discussão entre amigos artistas aqui, que na verdade é uma nova tendência de algo inédito no Brasil. Que você tem, apenas eu, pessoalmente, ao vivo, como Humberto de Campos, dando a liga, a história, narrando, e aí você tem os atores como hologramas,
né? O que é um holograma? Como se a pessoa estivesse ao vivo, é gravação, óbvio, como se a pessoa estivesse ao vivo, através de tecnologia, de projeção. E isso foi um trabalho danado durante a pandemia. Eu tive um elenco acho que é o maior elenco, né? São 30 e poucas pessoas em cena. É muita gente, né? Acho que é o maior elenco que eu tive. É isso mesmo. Na verdade, o segundo maior. Que eu já tive 50 pessoas em 2000 anos. E aí a gente gravou durante o ano de 2020, de junho até dezembro. E aí partimos para edição, para fazer os efeitos. E aí foi um trabalho de mais de meio ano, que a gente só conseguiu estrear essa peça em junho de 2020 no Teatro do Tijuca Tênis Clube, né? E graças a Deus com sucesso. E aí depois fomos ao Rival, as 3 apresentações do Teatro Rival na Ceilândia lotaram, né? Então, quer dizer, lotamos dentro dos protocolos de segurança e tal. Mas assim, graças a Deus tivemos muito sucesso, é uma ideia que deu certo e eu estou muito feliz. Você falou uma coisa aí que eu acho muito interessante e é bom para o público entender, né? Teatro espírita existem várias e várias, né, peças aí que surgiram ao longo desses anos. O teatro espírita se tornou uma forma de divulgação da doutrina e um meio de entretenimento popular. As pessoas gostam muito, principalmente quando ele é bem feito, como qualquer forma de arte, né? Precisa ser muito bem feita para que agrade a todos. E aí você falou, pedir autorização para a FEB em 2019. Sim. Vamos conversar um pouquinho, você, né, que já te falei aqui no início, você é um pesquisador, né, um professor, você é professor de história, né? Isso. E é um pesquisador. E você, claro que quando você pega um livro como esse, vamos lembrar que a obra de Humberto de Campos é uma obra que quanto mais as pessoas criam polêmica em torno dela, mais ela faz sucesso. Pois é. Né? Mas ela faz sucesso, porque realmente, às vezes, as verdades elas são ditas de uma forma que no momento em que essa verdade chega, ela não é bem compreendida. Mas com o passar do tempo e com as diversas interpretações, elas acabam encontrando, né, eco no nosso discernimento, no nosso raciocínio, e nós compreendemos melhor. E aí você, com a Companhia Mensageiros, né, na verdade você está se especializando, a Companhia Mensageiros está especializada nas obras que foram psicografadas por Chico, coisas do André Luiz, do Humberto de Campos, ou vocês já fizeram outro tipo de peça? A gente já fez o Céu e Inferno de Allan Kardec, que foge um pouco a essa caixinha. Né? Você assistiu lá em Niterói. Mas eu posso dizer que durante muitos anos, o nosso carro-chefe foi os romances históricos do Chico Xavier. Sim. De 2018 para cá, a gente faz 2 coisas. Primeiro, a gente transforma esses romances históricos, há 2000 anos, Renúncia, Ave Cristo, Paulo Estevão, em musicais, que muda tudo. E estávamos preparando há 2000 anos, quando a pandemia estoura, em forma de musical. E desde 2018 para lá também, eu tenho saído um pouco dos romances históricos para ir para as psicografias, exatamente como você citou, do André Luiz, do Humberto de Campos, Hilário Silva, já fizemos alguma coisa também do Divaldo, principalmente na peça Entre Dois Mundos, que fez muito sucesso, teve até a participação da Natasha McKenna e tal. Foi uma peça, aliás, uma peça que me alegrou muito, muito mesmo. Mas então a gente já tem saído dessa caixinha, né? Dos romances históricos, ido para coisas mais atuais. Né? Acho que Entre Dois Mundos foi a maior delas, o maior exemplo delas. Nós estávamos olhando mais uma vez, né, sei lá por quantas vezes, o cartaz da peça Brasil, Coração do Mundo, e nos recordamos de algo. Nesse momento, para os brasileiros, porque isso acontece com todos os países, às vezes os fatos históricos interessantes, marcantes que acontecem num país, ele é muito mais observado pelo país vizinho ou não, né, por pessoas de outras, né, de outras terras, do que pelo próprio pessoal que mora naquele país. E o Brasil, Coração do Mundo, está chegando aí, chegou em 2021, num momento em que está se falando muito sobre o Brasil.
Eu não sou noveleira, não gosto muito de novela. Até porque, como eu não tenho tempo de acompanhar, eu gosto de coisas que eu possa ver o começo, o meio e o fim rapidamente. Para não ficar preocupado com o que vai acontecer daqui a uma semana, o meu tempo não me permite. Mas está no ar aí, nos tempos do Imperador. Outro dia eu precisei assistir o capítulo, né, para fazer companhia para uma pessoa que estava em casa. E aí eu achei bastante interessante porque nós estudamos no livro de história as coisas de uma forma um pouquinho diferente, né? Mas as telenovelas, elas têm lá a licença poética que permite que algumas coisas sejam apresentadas de uma forma que talvez agora, em pleno século XXI, elas façam mais sentido. E eu estava vendo lá a cena com relação à questão da guerra, né? Do Pedro naquele dilema, se vai, se não vai. É a Guerra do Paraguai. Isso. E aí o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é um título tão repetido por tantas pessoas, talvez passe a fazer sentido quando aqueles personagens que estão ali grafados nos livros ganham uma face, ganham um rosto, que nós olhamos e dizemos, essa é a Dona Leopoldina, aquele é Dom Pedro, e etc e tal. E isso acontece com o teatro, né? Os personagens, eles ganham uma face, eles ganham um rosto. Nós estamos olhando ali aquelas pessoas que nós lemos nos livros, no caso lá das obras de André Luiz, e de repente estão ali na nossa frente, aquele personagem. Mas no caso do Brasil, Coração do Mundo, que fala de um momento muito sério, né? Da nossa pátria, um momento muito importante, né? Os brasileiros, a maioria de nós não temos muita noção da importância desse espírito encarnado como Pedro II no nosso país, né? Eu já tive outras oportunidades de ver algumas coisas com relação a isso. Uma visita que eu fiz à Ilha Grande, que vi lá o local onde ele ficou, exilado até que o navio o levasse de volta, né, para Portugal, e eu me lembro que foi uma emoção muito interessante. E aí, na peça de teatro, vai ser uma continuidade do que a novela está mostrando. Como é que você vê esse trabalho de estar no teatro falando de várias coisas, não está falando só de Dom Pedro, mas ele é um personagem importante? Então, o livro, a gente vai dar uma pequena volta para contextualizar. O livro, como você falou, é um livro polêmico. Acho que do Chico Xavier é o livro mais discutido. Sim. Com certeza. Né? E na atualidade brasileira, existem os otimistas e existem aqueles que são mais críticos e tal. E quando eu fiz a peça, o meu objetivo não era levantar polêmica. Sim. Eu acho que a gente não precisa de mais polêmica, mais disse-me-disse, além do que nós já temos. Então, quando eu fiz o livro, eu tenho uma coisa que, até no meio espírita, não é bem aceito por pesquisadores, é estranho. Eu, particularmente, prefiro escrever minhas pesquisas a partir do que a crítica fala. Sim. Tá? Então, quando eu fiz a peça, antes da pandemia, quer dizer, a primeira vez que eu escrevi o texto, como que teria um musical e tal, eu fui olhar o que os críticos pensavam sobre o livro, né? O que é, o estranho que não é. Depois, assim, o livro é muito narrativo, então isso permite uma liberdade de escrita de texto maravilhosa. Por exemplo, Dom Pedro I é um príncipe irresponsável. Você tem que ir na história mostrar fatos. Então você tem que escrever cenas inteiras que o livro não fala, ou fala muito rapidamente, né? Faz uma citação básica e rápida. Então isso me deu uma liberdade muito grande. Sim, é óbvio que a história, Cláudia, ela é feita de fatos e opiniões sobre esses fatos, que no momento em que eles acontecem, ou pouco depois, as pessoas os historiadores têm opiniões diferentes sobre, e depois também, né, porque você vai mudando a opinião. Você falou mais ou menos sobre isso aí, e eu queria pontuar isso, né? Então, quando eu fiz a peça, aí a segunda coisa, me debruçar sobre quem foi Humberto de Campos. Humberto de Campos foi jornalista, consegui localizar a neta dele, fiz uma live maravilhosa que está lá nas redes sociais, acho que está tanto na página Cia Teatral Mensageiros, quanto no Facebook, quanto na minha página do Facebook, que é Ike Assunção. E então, assim, quem é Humberto de Campos? O que ele quis dizer sobre isso? Ele é um apaixonado, ele tem uma visão e opinião que eu posso discordar ou concordar, faz parte, né? Porque onisciente só Deus. Todos nós temos versões parciais da verdade. Sim. Né?
Então eu tive todo o cuidado, Cláudia, para mostrar fatos históricos pouco conhecidos, agora eu já entro na sua resposta, que a gente, infelizmente, as escolas, por algum motivo que eu não sei entender, escondem, né, a vida pessoal, e etc., outros fatos, e, ao mesmo tempo, fazer algo que colocasse as pessoas para pensar, sabe? Acho que muita gente, eu sei que tem gente que está pré-julgando a peça, assim, ele vai lá doutrinar. Aliás, nenhuma das minhas peças eu gosto de doutrinar. Sim. Né? Eu gosto que as pessoas saiam de lá pensativas, Sim. e cheguem em suas conclusões, e com essa peça, que já fez sucesso, né? Não é diferente, a gente tinha muito medo antes da estreia como ia ser, e eu posso dizer que foi um crítico do meio espírita, uma pessoa que até quando eu tive a ideia, eu não vou falar o nome para preservar, não sei se a pessoa pode... É famosa, meio espírita. E quando eu tive a ideia da peça, as pessoas fez crítica, não é o momento, pensa bem. Resumindo, ele falou o seguinte, por mim você não faz. Né? E ele foi assistir a última apresentação do Rival, agora, que foi em outubro, e ele saiu parabenizando. Ele é espírita, como eu falei, e parabéns, você conseguiu fazer uma coisa longe da polêmica que leva a pensar. E aí, voltando, né, agora a gente entra nos fatos históricos. Sim, eu busquei, mais do que talvez o próprio Humberto de Campos no livro, eu busquei as figuras humanas por trás dos personagens históricos, de pessoas que erraram, que acertaram, mas que, como nós, sofreram. Porque quando os fatos se encerram, aí a gente fala da Guerra do Paraguai, fica tudo muito frio. A Guerra do Paraguai foi uma coisa horrível, no qual o Brasil teve também sua parcela de erros, no qual muita gente morreu, muitos jovens morreram. O Paraguai se arrasou. Dom Pedro II, o livro pontua isso também, teve sua participação, sua cota de culpa nisso tudo, que aliás seria ali, a Guerra do Paraguai é o início do fim do Império, né, que vai culminar no processo de proclamação da República, que a família imperial vai ser expulsa. E eu, na verdade, boa parte do destaque da peça, a gente vai desde a chegada dos portugueses ao Brasil até a proclamação da República. São 400 anos de história, mas sem dúvida alguma, a maior parte da peça se refere ao Segundo Reinado, ou seja, Dom Pedro II. Sim, falamos sobre a Guerra do Paraguai, rapidamente, porque é muita coisa que aconteceu no Segundo Reinado. Oi. Sem dúvida alguma, fecha-se com chave de ouro. Tá, deixa eu interromper aqui um pouquinho. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Estamos convidando os nossos ouvintes a participarem desse momento tão importante, porque da outra vez nós não tivemos a oportunidade de explicitar bem o que é que a peça trazia. Como eu te falei, essa frase é dita com muita ênfase por várias pessoas, né? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, mas nós precisamos aprofundar o que é que significa isso. Por isso, amigo ouvinte, não saia daí não. Fique conosco, nós vamos a um pequeno intervalo e nós voltamos já já. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra e Célia Godoy. Estamos apresentando Movimento Espírita em Foco. Agenda do Movimento Espírita. Nossa agenda de hoje é para falar justamente sobre a peça, é para convidar você, dia 30 de janeiro, é um domingo, às 16 horas, na Arena Carioca Fernando Torres, que fica na rua Bernardino de Andrade, número 200, no Parque Madureira. Vamos assistir a peça teatral Brasil, Coração do Mundo, que eu tenho certeza que todos vão amar. Esse é o nosso anúncio, é o nosso agenda da tarde de hoje, porque estamos conversando justamente com Kaique Assunção, diretor, produtor, ator da peça, que está nos contando sobre como a peça Brasil, Coração do Mundo foi organizada e o que você vai assistir. E é claro que são sempre talentos maravilhosos que a companhia apresenta, contando essa história de Humberto de Campos. Kaique? Opa! Pensei que a ligação tinha caído, então. Não. Eu, antes de continuar a falar sobre a peça, eu quero até lembrar, me corrija aí se eu estou errada, essa Arena Carioca,
Fernando Torres, foi lá onde teve aquele evento de aniversário da companhia? Isso, os 20 anos. Olha! Da FIA Teatral Mensageiras foi lá em 2018. Isso. Aliás, esse ano a gente está fazendo 24 anos. Ano que vem, 25, com certeza eu quero fazer um evento bacana. Perfeito, então. Eu perguntei só para ter certeza, para dizer para as pessoas que lá é um lugar ótimo. Parque Madureira, é muito central, vale a pena, muito inclusive. Bom. Chegar mais cedo, passear pelo parque, Uhum. muito bom mesmo. Tem muita coisa bacana lá para ser vista. Pois é, e por isso, já que a gente já se entendeu aqui com relação ao local, eu queria ter certeza se era lá, porque foi muito bom o aniversário dos 20 anos da CIA Mensageiros lá. Eu queria continuar conversando com você sobre a peça. Conclua o que você estava falando antes do nosso intervalo, por favor. Na verdade, eu concluí, né? Porque, assim, o Segundo Reinado ocupa boa parte dessa história. E, assim, a gente dá muita ênfase à proclamação da República, o que foi o golpe republicano, que Deodoro da Fonseca e Dom Pedro II eram amigos íntimos, né? Na verdade, Dom Pedro II, eu já vou entregar spoiler, né? Uhum. Quem terminou de pagar os estudos do Deodoro da Fonseca foi o Dom Pedro II, que o pai ficou sem dinheiro, né? Escreveu uma carta pedindo socorro a Dom Pedro e ele terminou de cuidar da educação do Deodoro da Fonseca. Então, são esses fatos que a gente vai mostrando, sabe? E o final é muito emocionante. E como eu falei, a gente não doutrina. Tem gente que até reclamou. Eu queria... quer dizer, não falou assim, ser doutrinada, de maneira alguma, mas eu esperava mais dessa questão de você exaltar o Brasil como coração do mundo. Falei, não, mas você que tem que concluir, você, diante de tudo que está acontecendo no Brasil, a gente vai voltar aos fatos do passado, para mostrar os homens e mulheres que a gente teve, grandes homens e mulheres, porque eu particularmente faço parte da escola historiográfica que acha lamentável que a gente só critique os grandes homens e mulheres que a gente teve, que erraram, mas também acertaram. Uhum. Dom Pedro II é um deles, sem dúvida alguma, com todos os erros que ele teve. É um dos grandes nomes da humanidade. A gente tem Dom Pedro II. Sim. E... Então, assim, eu quero que as pessoas saiam pensativas, reflexivas sobre tudo. O que nós temos que fazer? O que é o Brasil na atualidade, né? Que as pessoas pensem sobre o que é o Brasil, coração do mundo, não na contemplação, mas na área do trabalho e da atividade, né? Sem dúvida alguma, por mais que a gente não queira, Cláudia, fazer política, alguém também que assistiu a peça veio me falar isso, mas inevitavelmente perpassa pela política. Ótimo, mas o objetivo da peça não é levantar a bandeira política, e eu nem quero. Eu quero passar longe de qualquer... acho que seria até, Cláudia, sinceramente falando, até você reduzir a importância espiritual da obra, colocando ela na caixinha da direita ou da esquerda. Isso aí. Sabe? Eu não quero isso. Eu não quero. Conquanto, como cidadãos, é claro que as pessoas estão inseridas no meio político, social, econômico atual, as pessoas vão ver a peça e isso vai influenciá-las de alguma maneira. Sem dúvida alguma, mas não diretamente a peça, sabe? E, felizmente, conseguimos fazer algo, digamos, neutro, né? Digamos neutro porque eu não posso... nada é neutro, né? Mas livre de polêmica é o termo mais certo. É lógico, porque na verdade o que às vezes nós nos esquecemos é que a questão não é tratar de políticas partidárias. Todas as ações que a sociedade realiza são políticas. Sim. Né? São as políticas públicas que nos ajudam a viver, são elas que fazem o norteamento das ações da sociedade, então tudo é política. A questão da política partidária é outra história. E com relação à parte emocional, é aquilo que eu te falei no início do nosso bate-papo. Né? Quando eu tive a oportunidade de visitar a Ilha Grande, né? O guia que estava conosco na excursão, né? Nos mostrou lá o local onde o Dom Pedro ficava, né? Depois que ele saiu do Rio de Janeiro, ele tinha que ir para algum lugar. O navio não veio buscá-lo diretamente no porto do Rio. Que eles foram para... Isso. E lá da Ilha Grande havia lá um local lá próximo à residência onde eles estavam, em que ele ficava olhando, né? Admirando o oceano, sabendo que na hora que o navio ali aportasse, ele estaria dando adeus à pátria que ele tanto amava. E eu me lembro que à medida que o guia ia nos falando, contando outras coisas, foi
para mim, talvez também para outras pessoas que estavam ali naquele passeio, uma emoção muito interessante, porque aí nós olhamos aquele Dom Pedro II, talvez entristecido, deixando para sempre, fisicamente falando, a pátria que ele amava, porque espiritualmente a gente sabe que não foi assim. Ele estava ali deixando impregnado no tempo e no espaço todas aquelas emoções que ele estava sentindo na saída dele da pátria brasileira. E talvez, foi triste, né? Talvez a emoção que as pessoas buscam esteja nele se permitir, né? Nós nos permitirmos sentir a importância desse espírito. Eles entraram para a história porque assim predestinado estava, de que deveriam ser aqueles homens encarnados que iriam escrever essa história da pátria brasileira. Estavam se começando a escrever a história da pátria chamada Brasil. E hoje, para nós que aqui vivemos, é que precisamos fazer dela esse coração do mundo, que foi um coração que começou também com muito sangue, né? É verdade. Um coração muito que sangrou muito, né? Trouxe muita dor para muitos povos diferentes que aqui vieram sofrer e crescer, construir essa pátria que hoje nós herdamos. Então o coração do mundo está muito nisso aí, de nós olharmos para aqueles que construíram essa pátria, que fizeram dela uma realidade, para além da colônia que ela foi depois da descoberta. Então isso tudo é muito importante, é muito interessante. Não vai aqui crítica, não temos nem esse perfil e nem é esse o nosso objetivo, mas a história brasileira, como toda a história de todos os países, ela escreve e passa aquilo que pontualmente vai fazer sentido, mas o ser humano, o ser pensante, nem sempre faz sentido. Às vezes as nossas ações, né, não fazem sentido nenhum, diga. Com certeza. Mas você tocou num ponto interessante, com relação, né, aos indígenas e ao movimento afro, né? Sim. Sim, os africanos vieram para o Brasil, trabalharam. Eu também tinha muito receio de levantar polêmica com isso, porque, principalmente no movimento afro, existe uma efervescência muito grande, mas também conseguimos fazer algo. Aliás, uma amiga minha também, professora de História, ela foi, também elogiou isso, ela foi mais para a estreia, né? Não foi agora não. Como eu consegui colocar a importância do movimento indígena e do movimento afro-brasileiro, né? De maneira muito lúcida e com a importância que merece na peça, mas longe de polêmica, né? Isso é óbvio que eu devo muito isso à crítica que se fez ao livro, né? Quando eu fui olhar a crítica que fizeram ao livro, cara, eu vou passar longe dessa polêmica, eu não quero levantar essa bandeira ou não, e felizmente ficou muito bonito, assim, imagens, né, muito bonitas e frases muito bonitas sobre o movimento afro-indígena e no final das contas, enfim, é muito emocionante o final, eu não posso estragar da história, mas o final realmente é muito emocionante. Então, vamos falar agora aqui sobre o elenco. Quem está no elenco dessa peça? Então, um monte de gente, né? Como eu falei, são 34 ou 35 pessoas. E eu tive todo um cuidado dentro do que aquele momento permitia, porque a gente começa essas gravações em junho, seguindo todos os protocolos de segurança da época. Então, e a gente, como eu falei, foi até dezembro. Depois, em novembro, dezembro, a coisa já estava bem melhor. Que depois também eu apressei o fim, porque alguma coisa me dizia que os casos iam piorar no Brasil, como de fato aconteceu em janeiro, fevereiro, né? Enfim. Mas assim, Cláudia, eu posso dizer que a gente teve que fazer uma renovação grande no elenco, porque a gente lidar com personagens históricos. E eu procurei pessoas que fossem parecidas. Claro, um ou outro a gente até tem assim, ficou muito igual, né? Mas então, assim, boa parte das pessoas que ao longo dos anos eram do elenco da Companhia Teatral Mensageiros, ou não se adequavam ao perfil que a gente buscava, ou simplesmente preferiram não fazer por conta da pandemia, não é o momento de voltar, e a gente respeitou. Então a gente trouxe um elenco no qual a maioria das pessoas não conhecia, porque nunca tinham trabalhado com a gente. Cláudia, é muito bom, tá? Pessoas muito experientes em vídeo,
do qual eu me orgulho muito, sabe? Trabalhei com grandes profissionais, inclusive alguns deles estão até nessa novela da Globo. O que faz o Tiradentes é do elenco da novela Nos Tempos do Imperador. Ele fez o Mark Ferrer, que é o fotógrafo, né? Sim. O oficial lá do Imperador e tal. Então eu tive um elenco, Cláudia, que realmente superou as expectativas e assim, a gente fez uma coisa nova, porque não era uma interpretação especificamente para vídeo, não é uma interpretação especificamente para teatro. A gente criou uma coisa nova entre um e outro. Então assim, tivemos, dentre essas 30 e poucas pessoas que, como eu falei, algumas já eram do elenco antigo, como Matias Gomes, que fez os romances históricos com a gente há 2000 anos, Renúncia, Paulo Estevão, e fez também Entre Dois Mundos, Dario Raume, que fez Bezerra de Menezes com a gente, mas também tivemos Priscila Lanta, que também já era velha conhecida, mas nós tivemos, por exemplo, o Mário Cardona, que é esse a que me referi, que faz a novela Nos Tempos do Imperador, que fez Tiradentes, muito bem, assim, ao vivo a gente se emocionou com os discursos dele. Tivemos o Valdo Piano, que também fez aí Nos Tempos do Imperador, que fez um personagem denso, que simbolizava a política do Segundo Reinado, que é o Benjamin Constant, que é o pai do projeto republicano. Tivemos aí também o Serginho Lopes Altran, que representou o José do Patrocínio, que era o jornalista negro, né, durante o Segundo Reinado, que lutou muito para vencer, e ele era abolicionista e lutou pela abolição. Tivemos aí, Cláudia, muitos outros, mas assim, eu dou destaque, posso citar esses, né? Nós tivemos aí uma turma, que eu chamo de a Turma do Pará, que é um grupo de atores que veio do Pará, que veio com uma formação muito boa, né? A Anne, que fez a Dona Leopoldina não, a Dona Amélia, segunda esposa de Dom Pedro I. Tivemos aí o Edu também, que fez um dos soldados republicanos, né, que dá notícia ao imperador, acho que é o Coronel Malé, e muitos outros. E agora tem uma coisa, que foi um outro desafio, que eu parabenizo esse elenco. A maioria, até por questões de segurança, gravou sozinho. A gente depois aqui juntou. Por exemplo, o Tiradentes. Tiradentes é um personagem central, né, Confidência Mineira, que naturalmente teria cenas com muita gente, né? Ele gravou sozinho. Ele respondia ao ar, e aí depois a gente gravava o outro ator sozinho olhando para o ar, e depois a gente juntou na edição, e assim, quem viu, não dá nem para você dizer que aquilo tudo foi gravado separado. Então, parabeniza o elenco como um todo, sabe? Que realmente ficou muito bacana, muito bom, não dá para você dizer. E a edição foi, nossa senhora, nem gosto de lembrar, dá vontade de chorar o trabalho que foi. Kaique, você já falou aí qual foi, né, as dificuldades, quais foram as dificuldades que aconteceu para que a peça se tornasse uma coisa real, que tivesse público em 2021. E agora em 2022 a gente está começando o ano novamente com um novo susto, né? Do aumento de casos, que a gente espera que não chegue aquela, né, avalanche que foi em 2021 e 2020, mas a gente sabe que, né, tá meio complicado. Como é que vai ser? Quais são os protocolos lá do espaço lá, Arena Carioca? Então, né, é importante citar que a pessoa tem que estar vacinada, senão não entra. Isso é importante. Álcool gel, nós temos ali, dentro do que o prefeito do Rio pede, né, uma certa distância de um para outro. A gente, inclusive, vai até manter uma certa distância em relação ao palco. Mas acho que o principal, Cláudia, é a questão da vacinação, tá? Se não tiver vacinado, a pessoa deve levar a carteirinha. Não entra. Sim. Não entra. Quantas pessoas cabem nesse espaço? Bem, é uma arena, né? A princípio 300 pessoas, 300 e tantas, mas a gente vai limitar a 200. 200 pessoas, como já né? fizemos no Rival, né? Também no Rival a gente limitou, são 340 lugares, a gente limitou. Por fim, né, em outubro, sempre seguindo o que as autoridades públicas falam. Aliás, durante o Rival, a Prefeitura do Rio estava direto lá dentro durante o evento fazendo fiscalização. Com isso certeza, é bom, né? Quem toma conta tem que dar conta.
Então. Mas, assim, vamos ver o que esse ano permite, né? A princípio, temos essa apresentação do Parque Madureira, que vai ser no dia 30, é o último domingo do mês, às 16 horas, bem cedo, para que as pessoas possam ir para casa. Divulguem, porque toda a divulgação é virtual, boa parte dos centros está fechado, né? Eu sempre fala, né, Cláudia, da peregrinação que eu faço, centro em centro, não tem como. Então, toda a divulgação é virtual. Então, quem está nos escutando, divulguem. Entrem lá na página do Facebook, CIA Teatral Mensageiros, que tem um cartaz lá. E vocês podem compartilhar nos grupos de Zap, com os amigos. Os ingressos já estão à venda pelo site Simpla e também na bilheteria do teatro. E que todos vão lá nos assistir. Caio, eu tenho certeza que vai ser muito bom, como sempre foi os trabalhos que a Companhia Mensageiros apresenta. Você sabe que pode contar conosco para estar divulgando todo o trabalho que vocês realizam. E nós queremos te dizer uma outra coisa. Sim. 2022 é o ano da esperança. Estamos todos esperançosos que a humanidade, o nosso corpo, né, aprenda a conviver, né, com o coronavírus. A gente sabe que ele vai ficar aí por um longo tempo, como outros vírus ficam. E nós vamos aprender a conviver com eles, para evitar que ele se torne letal à vida de todos nós. Nenhuma folha cai da árvore sem que Deus assim permita e programe. Então nós sabemos que tudo isso que está acontecendo com a humanidade está na programação reencarnatória dessa humanidade como um todo, é o planeta de ponta a ponta. Mas nós queremos dizer para você e para a Companhia Mensageiros que nós sempre acreditamos demais no trabalho que vocês realizam. Nós sempre apoiamos o trabalho que vocês fazem. Estamos fazendo essa divulgação. Está no site da Rádio Rio de Janeiro, tem lá a página Agenda Espírita. Na página Agenda está o cartaz com a informação sobre o site Cipla, para que as pessoas possam adquirir os seus ingressos, né? Sim. Vamos colocar também essa divulgação em outro programa da manhã, porque nós sabemos que é um outro público diferente que assiste essa programação da manhã. E aí vamos esperar 2022, porque a rádio também tem seus projetos e seus planos, e nesses projetos e nesses planos a Companhia Teatral Mensageiros está na lista. Tá bom? Eu acredito, Cláudia, que esse Omicron, né, já prenuncia o início do fim. Sim. Então eu acredito que no segundo semestre as coisas estejam mais tranquilas. Exatamente. E estamos às ordens. Estamos às ordens também com relação ao nosso trabalho de divulgação. Estamos desejando a você e a todos que estão na companhia com você fazendo essa peça um sucesso enorme. Obrigado, como sempre, Cláudia. E conte conosco, conte com a Rádio Rio de Janeiro para estar apoiando esse trabalho, talvez da companhia que com mais firmeza de propósito tem representado através da arte aquilo que a cultura espírita traz. O espiritismo também é cultura, portanto, parabéns e sucesso para você, meu amigo. Muito obrigada. Obrigado, Cláudia. Obrigado aos ouvintes. Um feliz 2022 para todos nós. Continuemos lutando aí nos dias que se seguem. Tá bom, Kaique. Para você, ouvinte Kaique, eu ainda quero falar com você um minutinho. Aguenta aí. Deixa nós fazermos aqui as nossas despedidas. Para você, ouvinte, amigo, nós desejamos um final de semana de paz, de luz, de tranquilidade. Divulga. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Vamos nós construirmos essa pátria, levando o Evangelho nos nossos corações, nas nossas ações. E para que a gente entenda o que nós precisamos fazer para que essa pátria do Evangelho realmente aconteça, nós vamos deixar vocês com uma canção muito linda do nosso amigo, do amigo da Rádio Rio de Janeiro, que é o Robson Ribeiro, que fez uma gravação maravilhosa junto com o Fred Bertoli, de uma música que diz o seguinte: faça acontecer. Então façamos acontecer, porque tudo depende de nós. Outros estiveram aqui nos antecipando na construção desse Brasil que amamos tanto, e agora estamos nós aqui, retificando, trabalhando, fazendo com que a construção continue, porque outros que vierem depois hão de encontrar realmente o coração do mundo pulsando com muito amor, com muito respeito por todas as pátrias do nosso planeta. Um grande abraço a todos e até a semana que vem.
quer ser feliz, levante a mão. Junte-se a nós nessa canção, que um segredo vamos te revelar. Venha com a gente desvendar. Quem quer ser feliz, enxergue além. Busque perceber o outro também. Saia ao encontro de outro alguém. Saiba, pois, que nada faz tão bem. E na estrada dessa vida nunca se caminha só. O amor é o que desata qualquer nó. E na estrada dessa vida nunca se caminha em vão. Vamos juntos entoar esse refrão. Faça acontecer, faça acontecer. Faça com os outros, amigo, que queres que façam com você. Faça acontecer, faça acontecer. Faça com os outros, amigo, que queres que façam com você. Quem quer ser feliz, levante a mão. Junte-se a nós nessa canção, que um segredo vamos te revelar. Venha com a gente desvendar. Quem quer ser feliz, enxergue além. Busque perceber o outro também. Saia ao encontro de outro alguém. E saiba, pois, que nada faz tão bem. E na estrada dessa vida nunca se caminha só. O amor é o que desata qualquer nó. E na estrada dessa vida nunca se caminha em vão. Vamos juntos entoar esse refrão. Faça acontecer, faça acontecer. Faça com os outros, amigo, que queres que façam com você. Faça acontecer, faça acontecer. Faça com os outros, amigo, que queres que façam com você. Você acabou de ouvir Movimento Espírita em Foco.